Olá e boas-vindas a essa nossa análise de hoje. Vamos pular direto para o assunto porque a gente vai falar sobre uma história que simplesmente desafia e redefine tudo que a gente entende por resiliência. Estamos falando da trajetória de uma das figuras mais extraordinárias do século XX, a Helen Keller. E olha, mais do que uma simples biografia, essa é uma narrativa monumental, né, sobre o poder absoluto da superação frente a obstáculos que, à primeira vista, parecem totalmente intransponíveis. E a grande questão que fica logo de cara é: como é possível transcender o silêncio e a escuridão absolutos? O cenário inicial se desenha como um desafio quase impossível de resolver. Afinal, como romper uma barreira sensorial tão severa assim? Acompanhar a vida de Helen Keller é justamente entender como uma imensa determinação consegue encontrar saídas sólidas, mesmo quando as portas mais básicas da comunicação parecem trancadas e com a chave jogada fora. Seção 1. O silêncio e a escuridão. O desafio inicial. Bom, vamos mergulhar nesses detalhes. É o seguinte, aos 19 meses de idade, uma fase super crítica, onde a exploração do mundo e a linguagem estão ali só começando, uma doença muito severa a deixou completamente cega e surda, sem nenhum som, sem nenhuma imagem. Foi um confinamento sensorial absoluto antes mesmo de ter qualquer chance de aprender a se expressar. O impacto de uma barreira dessas, logo no comecinho da vida, é algo que a gente não pode de jeito nenhum subestimar. Seção 2. O despertar através da educação. O impacto da tutora Annie Sullivan. E é a partir desse aparente abismo que a coisa começa a mudar. A chegada da tutora Annie Sullivan trouxe uma progressão metodológica muito clara e lógica para a vida dela. Foi tipo montar um quebra-cabeça. O passo 1. Aprender a se comunicar recebendo a soletração com sinais manuais diretamente ali na palma da mão. Essa foi literalmente a primeira ponte dela com o mundo exterior. Depois, o passo 2. Um aprendizado exaustivo e super complexo da fala. E por fim, o passo 3. O domínio da leitura em braille. Foi um código revolucionário aplicado com uma paciência infinita que literalmente destrancou a mente brilhante da Ellen para sempre. Seção 3. Pioneirismo no mundo acadêmico. A grande vitória universitária. E esse número 1 na tela reflete perfeitamente a natureza sem precedentes dessa conquista. Helen Keller se tornou a primeira pessoa surdo-cega a conquistar um bacharelado em artes, um feito pioneiro gigantesco na história acadêmica global. Vale a pena refletir sobre isso por um segundo. Toda aquela barreira sensorial profunda e limitante simplesmente não foi páreo para uma exploração intelectual de altíssimo nível. É inspirador demais. Seção 4. Uma voz para muitos. O ativismo social. Aí todo aquele imenso potencial que foi superado não ficou guardado. Ele foi canalizado para o mundo exterior. Historicamente, os esforços incansáveis da Helen Keller abrangeram a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a luta pelo sufrágio feminino, que é o direito de voto das mulheres, e também um engajamento muito forte a favor dos direitos trabalhistas. A presença enérgica dela influenciou ativamente os palcos civis mais complexos do século XX. E é bem importante apresentar esses fatos históricos de forma clara para entender a real dimensão da voz que ela conquistou. Seção 5. O grande legado. As obras e as instituições. E como a gente pode ver, esse legado grandioso foi imortalizado em duas frentes bem fundamentais. De um lado, a literatura, com diversos livros publicados. O destaque com certeza vai para sua famosa autobiografia, A História da Minha Vida, que continua ecoando e inspirando pessoas através das décadas. Do outro lado, a gente tem o peso imensurável do seu legado institucional, através da cofundação da influente American Civil Liberties Union, a famosa ACLU. Ou seja, o grande impacto dela reside nessa perenidade, deixando uma marca definitiva através das palavras escritas e da criação de uma instituição civil extremamente robusta. Para encerrar esta nossa análise, fica uma reflexão central. Ao revisar toda essa vastidão do isolamento aos 19 meses de idade, passando pelo trabalho revolucionário da educação, pelo bacharelado inédito e por toda uma vida de luta cívica e literária, a pergunta que fica martelando é: se essas barreiras formidáveis foram superadas com tanto sucesso, qual é o verdadeiro limite do potencial humano? Diante de adversidades tão colossais como as que a Helen Keller venceu, fica o convite para a gente continuar refletindo sobre a força da motivação pessoal, sobre a resiliência e sobre as fronteiras do que realmente é possível alcançar.